Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos ao Discipulando, um canal para te fazer um discípulo de Cristo. Antes de começar o vídeo, eu quero que você entre lá no Instagram do Oaks Estampas e do meu amigo Rafael. Você entra lá e você que quer levar a palavra do Senhor Jesus através de camisetas, você pede para ele fazer a sua camiseta. Camisetas lindas, de ótima qualidade. Entra no Instagram dele, o primeiro link da descrição. Você vai ver camisetas ótimas, com muita qualidade, perfeitas. E cara, você faz a sua, você manda pra ele do jeito que você quer, da maneira que você quer, como você pensa a camisa, e ele vai lá e vai fazer uma camisa muito da hora pra você. Além do mais também, eles estão trabalhando agora com planners. Então, planners é um negocinho que você vai montar o seu dia e tal, organizar o seu mês, sua semana. E é muito bom porque aí você consegue ter uma disciplina de como vai ser a sua semana, que livro você vai ler, como você vai separar um tempo com Deus. Isso é muito bom e vai ter planos personalizados também para a sua vida com Deus. Como ter uma vidinha com Deus ali para separar um tempo para Deus, ler a Bíblia, orar, meditar na palavra, fazer um devocional. Então, entra lá, pede o seu planner, sua camiseta e com certeza você vai ser muito abençoado. E não esquece de colocar lá, ó, vim pelo Discipulando, ok? Como você já leu aí no título do vídeo, hoje eu quero falar sobre saúde da sua vida mental. Felipe, desde quando para ser discípulo de Cristo tem que cuidar da minha saúde mental? Desde quando nós somos imitadores de Cristo. E entenda muito bem que Jesus, quando passou por essa terra, ele cuidou muito da sua saúde mental. O que é saúde mental? É cuidar dos seus pensamentos. Presta bem atenção que todo mal, ele começa pelo pensamento. E eu já vou entrar nisso com mais detalhe. O maior desejo de Satanás é que façamos da mentira um estilo de vida. Que nós pegamos todas as mentiras que é programado pelo nosso cérebro e colocamos ela como um estilo de vida e vivenciamos isso. Segundo a ciência, o nosso cérebro, ele é negativo por natureza. Nós já nascemos com o nosso cérebro negativo. Então, eu aposto que alguma vez alguém já foi te dar uma tarefa, uma missão pra você fazer e a primeira coisa que você pensou foi: eu não vou conseguir realizar. Lembrou alguma situação aí, né? É sempre assim. Até uma história legal, uma vez eu fui pedir pra uma pessoa abrir o culto de jovens. E quando eu pedi pra essa pessoa abrir o culto de jovens, ela começou a chorar. Eu não vou conseguir, chorar. E eu falei, eu falei pra pessoa, cara, é normal. É só você pegar o microfone, abre uma palavra, fala um pouco da palavra, faz uma oração, acabou. É isso, é 10 minutinhos só, é simples, sabe? E pra pessoa foi um grande choque, ela falou que não ia conseguir. E de repente chegou no dia, ela conseguiu, não chorou, fez tudo certinho. Eu falei, viu que você conseguiu? Naquela época eu não sabia, mas depois eu fui ver que não é culpa da pessoa, mas é culpa porque o nosso cérebro é negativo e o primeiro pensamento que foi jogado foi: não vou conseguir fazer. Então até um livro que eu quero te indicar que fala muito sobre isso é esse livro aqui. Tava ali em cima, Seja Líder de Si Mesmo, do Augusto Cury. Ele fala bastante isso em você gerir a sua emoção, gerir a sua vida, seus pensamentos. E uma coisa que ele fala muito legal nesse livro aqui é o seguinte: que nós não conseguimos mudar os nossos pensamentos, mas a gente consegue reprogramá-los. Isso é muito importante e isso é até uma experiência que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa muito preguiçosa para ler, eu não conseguia ler nada, nem o rótulo do shampoo lá para trás do sabonete eu conseguia ler. Eu era muito preguiçoso, eu começava a ler, qualquer coisa me distraía e enfim. E não era déficit de atenção, não era nada disso, era preguiça mesmo, porque eu não conseguia ler. Só que o que aconteceu? Isso, por tantos anos que eu não conseguia ler, não conseguia estabelecer isso na minha vida, o meu cérebro, toda vez que eu pegava um livro, a primeira coisa que ele dizia pra mim é: você não vai conseguir ler. Pela rotina que eu já vinha tendo de não conseguir ler nada, de não querer ler nada. Só que o que aconteceu? Chegou uma hora que eu vi que eu tinha necessidade de ler. Eu precisava de ler porque é conhecimento, cara. Toda vez que você lê algo, você descobre uma coisa que você não sabia. E o que o cara demorou 15 anos pra escrever, ou menos do que isso, você demora um mês. O cara demorou anos pra escrever um livro e em um mês você tem todo aquele conhecimento pra você. Então, o que aconteceu? Eu pegava o livro e mostrava e falava: você não vai conseguir. E aí, depois que, com muito esforço, eu li esse livro do Augusto Cury, eu peguei e comecei a programar o meu cérebro pra ele querer ler. Como assim? Eu pegava um livro e eu falava: eu vou ler. Eu não li o livro, eu pegava só o livro, assim, e fazia assim: eu vou ler você até o final. Eu vou ler você até o final. Eu vou ler você até o final. E deixava de lado. Presta atenção. E aí eu pegava depois, eu lia atrás do livro e ficava lendo. Eu vou conseguir ler, eu vou conseguir ler. E aí eu peguei e abri o livro e começava a folhear. Eu lembro que na segunda linha eu já tava cansado. Mas eu falava: não, eu vou conseguir ler, eu vou conseguir ler. Até que uma hora que o meu cérebro se acostumou tanto de eu programar ele e colocar em mim que eu ia conseguir ler, que eu ia conseguir fazer,
que de repente eu já tinha lido de agosto até dezembro do ano passado. Eu tinha lido acho que uns 10 livros praticamente. E eu comecei esse ano querendo ler, comprando um livro novo, porque eu acabei programando o cérebro pra isso, os meus pensamentos, pra sempre pensar, eu vou conseguir ler. E até é engraçado que eu tô sentindo uma necessidade de ler. Então se eu passar um dia assim, não lendo um livro e tal, começa a me dar meio que um tique nervoso. Começa meio que me dar um negócio assim, tipo, meu, eu preciso de ler. E acaba que eu não tô conseguindo nem dormir direito, porque eu vou e tenho que ler por essa reprogramação. Jesus, ele foi tentado pelo diabo. E aqui onde eu moro, aqui em São Paulo e tal, quando eu ia pra escola, a gente tinha uma gíria que era assim, meu, fulano conseguiu entrar na sua mente. E eu não sei se você já viu essa gíria já, e isso se aplica muito a Jesus, porque o diabo, ele tava tentando entrar na mente de Jesus a qualquer custo. Ele chegou pra Jesus e falou, ó, você não é filho de Deus? Se joga daqui. Ó, você não é filho de Deus? Você não tá com fome? Transforma essa pedra em pão. Ó, eu vou te dar todos os reinos do mundo. Então o diabo estava tentando entrar na mente de Jesus, mas Jesus, ele sabia quem ele era. Ele sabia, ele conseguiu moldar os seus pensamentos à vontade de Deus. Então é isso que nós vamos dizer, porque a Bíblia diz assim, que Jesus crescia na graça e no conhecimento. Ele cuidava da sua saúde mental. Ele sabia no que pensar, ele sabia como pensar. Então, tem um ditado que diz assim, mente vazia é oficina do diabo. Se a sua mente não está cheia de coisas boas, simplesmente você vai ter uma mente controlada pelo diabo, porque toda a influência que o diabo jogar na sua mente, você vai pegar e vai aceitar isso e vai viver uma vida de mentiras. E eu comecei a pensar muito nisso depois que eu li esse livro aqui, ó. Em seu lugar, como pensaria Jesus? Mas presta atenção que esse livro ele falou muito comigo sobre pensamentos, cara. Nós temos que controlar os pensamentos. Jesus, ele controlava os pensamentos. Nós somos discípulos, cópias de Cristo. Nós temos que saber gerenciar os nossos pensamentos. Todo mal, ele começa pelos nossos pensamentos. Lá no livro de Marcos, diz o seguinte: porque é de dentro do coração que veio os maus pensamentos, a imoralidade sexual, o roubo, o crime, a morte, a adultério, a avareza, as maldades, as mentiras, as imoralidades, as invejas, a calúnia, o orgulho e o falar de sem pensar nas consequências. Tudo isso vem de dentro e faz com que a pessoa fique impura. Pressão, tudo isso vem de dentro. E assim, ó, uma coisa que eu li nesse livro aqui também é assim: todo lixo que entra, uma hora ele tem que sair. Tudo aquilo que você vê que não é bom, uma hora ele vai ter que sair. E aí é onde são criados os pensamentos maus. Pressão, você nunca faz nada sem pensar. Ah, mas eu fiz aquilo sem pensar. Mentira. Antes disso, você teve algum pensamento e você foi alimentando esse pensamento. Chegou na hora que você fez sem pensar, que essa é a desculpa que nós damos. Só que antes disso, você teve um pensamento. O que nós devemos fazer é cuidar dos nossos pensamentos. E uma coisa que chamou muita atenção pra mim nesse livro foi a parte de trás. Porque eu só li ele porque a parte de trás dele, ela falava aquilo que eu tava meditando muito. Eu li Filipenses, e Filipenses 4:8 diz assim: encha a mente de vocês com tudo que é bom, justo, agradável, decente, que merece elogios. Quando eu peguei esse livro, atrás dele tá escrito: encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Simples. Como que nós devemos reprogramar os nossos pensamentos? Enchendo a nossa mente de tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. E esse livro ele fala disso. Então a gente tem que pegar tudo aquilo que... porque Jesus, ele crescia nas coisas que eram boas, nas coisas que eram do Pai, nas coisas que eram merecedoras de tudo isso, que era verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então você tem enchido a sua cabeça com o quê? É errado eu assistir filme, por exemplo, eu gosto muito de filme de heróis. Acho que vocês perceberam, né? Eu gosto muito de filme de heróis, séries de heróis. É errado? Não, não é errado, porque às vezes tô muito, cabeça tá cheia de coisas, então eu quero relaxar, eu coloco, assisto um filme ali, relaxo, ponto, simples. Só que o problema é, nós só vivemos a base disso e dentro de nós não está nada bom, não flui nada bom, porque tudo que entra uma hora vai ter que sair. Todo pensamento que entra uma hora tem que sair. É muito engraçado que assim, a gente começa a ler um livro aqui em casa e todo mundo sabe que cada livro que cada um tá lendo diz, porque a gente acaba comentando com as pessoas. Então assim, você tem comentado coisas boas com as pessoas ou coisas ruins? Tem saído coisas boas da sua boca ou coisas ruins? Porque Jesus disse o seguinte: eles foram falar pra Jesus: ó, Jesus, os seus discípulos não lavaram a mão pra comer. Jesus disse assim: não é o que entra que torna impuro, mas aquilo que sai, porque aquilo que está no coração. Então o que está no seu coração? O que está na sua mente? O que está gravado? A gente diz que os nossos 5 sentidos é o que faz que o nosso cérebro grave as coisas. Então, e o que mais faz com que o nosso cérebro grave as coisas é a visão e o ouvido. Você tem ouvido o quê? Você tem visto o quê? Cuide dos seus pensamentos, sua saúde mental.
e você vai ver que você será uma cópia de Cristo. As pessoas vão falar: o que aconteceu com você que você mudou? É porque você cuidou dos seus pensamentos. Eu te indico, compre esse livro e leia. Que esse livro aqui, cara, ele falou muito comigo e eu tenho certeza que vai falar com você. Cuide da sua saúde mental e com certeza você vai ver que a sua vida ela vai mudar. Que Deus abençoe você, seja um discípulo de Cristo. Tamo junto.